foi resgate. Eles estavam trabalhando em mim. Eles trabalharam muito em mim. E eu vou falar o que está vindo. Peço a paciência, porque eu não estou acostumada. Está sendo uma experiência nova para mim. Eu vou manter meus olhos fechados para não perder a conexão. Nós estamos vivendo uma época que está se cumprindo muito do que foi dito há muito tempo. A época do desamor, a época da falta de amor. Isso foi avisado que ia acontecer. O que a gente mais vê no YouTube, nos meios de comunicação, todos os meios de comunicação, são irmãos se agredindo. Irmãos que falam do Cristo, falam de Deus. Irmãos de todas as religiões se agridem pelos conceitos que cada religião tem, pela doutrina de cada religião. E isso entristece o Pai, e muito. Que o Pai gostaria de estar usando cada filho com muito amor. Muito amor. Porque o Pai é amor. Mas ele se entristece de ver os filhos tão agarrados às suas doutrinas religiosas, aos seus conceitos elaborados por homens, conceitos que estão embasados em comportamentos humanos criados por regras humanas. Não são regras criadas por Deus, e sim pelos homens. E essas regras criadas pelos homens é com muita tristeza que Deus olha para a humanidade e vê esta humanidade vivendo regras tão rígidas de comportamento e impondo essas regras a todos. Quando, hoje, esta menina assistiu um irmão no YouTube atacando de forma tão rancorosa, com tanto ódio, aos irmãos que fazem escolhas diferentes, principalmente quanto à sexualidade, embasado nas regras que foram escritas na Bíblia pelos homens equivocados, estabelecendo regras equivocadas.
Muitos dos que escreveram essas regras, que hoje são venerados, são tidos como santos. Na época que escreveu, estavam agarrados às doutrinas. E muito do que está escrito na Bíblia foi modificado segundo o interesse dos homens. É necessário que as mentes se abram, porque o tempo urge. Não há mais tempo para viver desta forma, atacando os irmãos, porque neste planeta existem espíritos encarnados, onde alguns estão numa escala evolutiva bem inicial, muito inicial, ainda agarrado a comportamentos animais, bem, vamos colocar assim, bem rudes, comportamentos muito animalizados. Há espíritos aqui encarnados que estão intermediários, melhoraram um pouquinho, não estão tão animalizados, estão evoluindo mais um pouco, já têm uma visão diferente. Existem outros que já estão bem mais evoluídos. Esses outros que já estão mais evoluídos, com uma expansão maior de consciência, alguns destes conseguem compreender e entender o comportamento dos filhos e procuram ajudar para que os filhos possam abrir a mente e entender melhor o seu próprio comportamento e a necessidade da sua mudança. Mas outros que, mesmo sendo evoluídos, que estão neste planeta, foram criados em doutrinas muito rígidas e estão numa postura muito rígida. E isso tem entristecido o Criador, porque são espíritos que Deus tem incomodado. Esses espíritos estão sendo muito incomodados pelo Pai para a reformulação. E eles sentem isto. Eles sentem que algo os incomoda. Eles sentem que quando eles atacam os outros, criticam pelo comportamento dos irmãos, em todas as áreas, comportamento dentro da sexualidade, comportamento dentro das crenças, comportamento dentro de tudo que eles acreditam e acham, têm como verdade. E esses irmãos que se tornaram mais rudes, eles estão sendo incomodados a compreender melhor seus irmãos, porque o tempo urge, há necessidade desta compreensão. Porque Deus faz tudo com muita sabedoria e Deus está no controle deste planeta. Ele
quando coloca essas diferenças de espíritos num planeta, ele coloca para que haja crescimento. Um vai ajudar o outro a crescer. Aqueles mais rudes, mais animalizados, com as suas condutas, sempre vai ter irmãos mais evoluídos para ajudá-lo a enxergar as coisas de uma outra forma, as situações de uma outra forma. Aqueles mais evoluídos, que já superaram muito das suas emoções, está tendo a oportunidade de aprimorar tudo o que já foi superado e também trabalhar o que necessita ser trabalhado. Então, neste planeta, tudo está conforme Deus determinou. Mas o que entristece o Criador são as convicções humanas que começam a guerrear, sem compreender o que o Pai faz. Os intermediários, eles são um equilíbrio entre os dois lados. Porque ao mesmo tempo que eles tentam expandir a consciência, eles também, muitas das vezes, se deixam levar pela rudeza. Eles estão no meio. Mas isso também é evolução. Muitos estão sendo retirados deste planeta, sendo removidos para outros orbes, porque esse planeta ele já está numa escala maior de evolução. Ele já ascendeu e continua ascendendo. E aqueles que vieram mais animalizados não vão ter mais condições de estar aqui, mas tiveram o seu aprendizado aqui. Aprenderam e muito. Mesmo com toda a brutalidade que ocorre, houve aprendizado. Para nós encarnados, achamos que não há aprendizado, mas para os que estão desencarnados, que olham num outro prisma, sabe que houve o aprendizado. E no céu se comemora a evolução, mesmo que nós aqui não entendamos. Como esta mensagem está sendo trazida pelo meu espírito, e ele está recebendo de quem está acoplado, ajudando. Eu falo desta forma porque eu estou encarnado. E falo como encarnado. Então, estes irmãos mais brutalizados, porque são espíritos que ainda estão nesta fase, evoluíram e muito. Por mais que vocês olhem e vejam a brutalidade aí presente, mas evoluíram. E vão ser retirados deste planeta e serão levados para planetas que está compatível com a evolução que eles conquistaram. E lá eles evoluirão muito mais. Os outros intermediários, que estão entre
o que veio mais evoluído e o que menos evoluído, também evoluíram. Alguns ficaram estacionados, outros evoluíram. Outros até desceram um pouquinho, mas não muito. Mas desceram. Mas eles serão levados para outros orbes, compatível com a evolução que eles adquiriram. Alguns, aqueles que desceram um pouquinho, irão para orbes compatíveis com a evolução que ele conquistou. Outros, que evoluíram um pouquinho mais, irão para orbes com a evolução que ele conquistou. E esses orbes estarão compatíveis com a evolução deles. Aqueles mais evoluídos e que conseguiram evoluir um pouquinho mais, alguns permanecerão na Terra, porque estarão compatíveis ou um pouco mais evoluído que o padrão da Terra e vai ajudar na recuperação deste orbe. Outros que não conseguiram vamos colocar, se expandir um pouco mais, são evoluídos sim, mas estão estacionados na evolução que vieram para cá, eles retornarão. Alguns retornarão para seus planetas, porque lá ainda a vibração está compatível com eles. Outros irão para outros planetas, porque os seus planetas não podem mais recebê-los, porque já tem outra vibração e será muito sofrimento. Então, tudo que Deus faz, Ele faz com muita sabedoria. Então, neste momento, é necessário que os irmãos pensem muito nisto que está sendo dito, desta forma, para que reformulem suas condutas. Porque esta está sendo uma mensagem amorosa, pedindo a compreensão no amor. E pedimos aos irmãos que parem de atacar os seus semelhantes, os seus irmãos. Porque muitos de vocês vêm encarnando com muitos que estão encarnados. Vocês vêm, vamos colocar assim, tendo a experiência de encarnar com muitos grupos diferentes aqui. Por isso que diz que quando nós somos um, somos porque muitos de nós reencarnam com muitos grupos diferentes. Formamos uma família imensa, uma grande família. Porque estamos sempre reencarnando com grupos diferentes, tendo a oportunidade de se relacionar com espíritos diferentes daqueles que estão sempre encarnando conosco. Alguns grupos que sempre vêm e reencarnam comigo, eles também têm a oportunidade, assim como eu, de reencarnar com outros grupos diferentes, se relacionando com outros grupos diferentes. E é assim que Deus faz. Por isso que todos somos um. Não há no universo irmãos que estejam isolados, que não se conheçam, que todos se conhecem. Por isso é necessário que se mude essa atitude. E os irmãos que insistirem em manter essa atitude belicosa, essa atitude não fraterna, o ensinamento vai iniciar. E como
se diz quando não se aprende no amor, quando não se ouve a mensagem amorosa, vai aprender de uma forma mais incisiva, mas aprenderá. É esta a mensagem que o Pai pediu para eu trazer. Me despeço, agradecendo a oportunidade e que o Pai possa nos abençoar grandemente e que o amor do Pai esteja vivo nos corações e que as chamas, todas as chamas existentes em cada criação do Pai, possa se acender mais um pouco em cada coração. Que nós possamos um dia sermos tão amorosos, a olharmos o nosso semelhante, o nosso irmão, e sentir o amor do outro. E isso é o desejo do Pai. E será cumprido. Que a paz do Mestre Jesus e a graça do bom Deus nos basta.